Olá, paz, estamos no nosso momento com a palavra e eu quero hoje conversar com você que está aí nos ouvindo do outro lado, né? Nos assistindo sobre um texto da palavra do Senhor, do livro de 2 Samuel, onde a gente vai ali estudar e ver a morte de Absalão. Aqui a gente vai aprender algumas coisas interessantes, eu queria que você meditasse comigo. Absalão, ele era filho do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que quando você lê os salmos e tantas orações de Davi, você vê a intimidade que o rei tinha com o Senhor, né? Você descobre o nível de relacionamento de Davi para com Deus. Aí eu pergunto para você, por que Deus não livra Absalão da morte, né? E a gente vai aprender algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai aprender, no capítulo 18, verso 9, diz assim: E Absalão se aproximou para encontrar com o servo de Davi. E Absalão montado em sua mula, a mula passou sobre grossos ramos de um grande carvalho, e a cabeça de Absalão ficou presa no carvalho, de modo que ele ficou pendurado entre o céu e a terra, céu e terra. Mas a mula passou adiante sobre os seus grossos ramos. Queridos, a primeira coisa que a gente aprende aqui é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. E o que é, pastor? Às vezes as nossas vaidades levarão nós, às vezes, a estar muito próximo da morte. Por que eu estou dizendo isso? Quando você lê 2 Samuel, capítulo de número 14, está ali, verso 25 e 26, diz assim: Mas nessa época, em todo Israel, não havia ninguém tão admirado como Absalão, por causa da sua formosura. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Imagina a aparência desse homem. E quando cortava o cabelo, pois o cortava ao fim de cada ano, uma vez por ano, o cabelo da sua cabeça pesava 205, segundo o peso real. E você vai ver aqui que quando ele corre, ele foge, ele ficou preso. E o que era isso? Era sua cabeça, seu cabelo, preso entre o céu e a terra. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a vaidade pode nos levar a morrer. Morte física, morte espiritual. Pense nisso. Por que está registrado isso aqui? Por que está escrito isso aqui? Para pensar nisso, né? Que você possa entender o que Deus deixa para mim, que nós possamos entender. Outra coisa que me chama a atenção, nesse mesmo capítulo, você vai encontrar um homem, porque a Bíblia diz assim: um homem, ao testemunhar, fez saber a Joabe dizendo: Eis que vi Absalão pendurado no carvalho. Então Joabe disse ao homem que ele testemunhou isso: Assim o ouviste? E por que não lançaste ali mesmo contra o solo? Por que você não matou ele ali? Eu te daria 10 ciclos de 100 gramas, né, de prata e um cinto. E o homem respondeu a Joabe: Ainda que recebesse 1000 ciclos de prata em minhas mãos, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, porque ouvimos quando o rei encarregou a ti de Abisai, e aí está aí, dizendo: Guardai-vos quem quer que seja a respeito do jovem Absalão. Meus amados, um homem temente a Deus, um homem que não se vendia, que não se corrompia, porque ele havia ouvido a voz do rei. Aqui a gente vai encontrar uma série de coisas. Primeiro, Absalão podia ser filho de quem quer que fosse. Um homem segundo o coração de Deus, rei Davi. A questão é que ele foi rebelde. Absalão, ele se rebeliou, e Deus não tem relacionamento com a questão de pessoas que se rebelam. Ou mais cedo ou mais tarde as coisas dão errada. E qual é o conselho? Não siga pessoas que se rebelam. Não siga pessoas. Você vai ver a história de Absalão, que quis vingar a irmã Tamar, matou seu irmão Aminon. Tudo isso resultado do pecado do rei Davi. Porém, Deus poderia ter livrado. Deus poderia ter guardado de Joabe. Mas Deus não guardou. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o fato de eu ser filho de um pastor ou de uma pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus não garante a minha salvação se eu não obedecer a palavra do Senhor. Pense nisso. Outro ensinamento que nós vamos ver aqui
é um homem que não se corrompe, é um homem que nem recebendo dinheiro, ele vai fazer aquilo contra a ordem do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã obreira, líder. Deixa eu te falar uma coisa, aprenda a obediência. Saiba dar valor ao seu líder, não vá contra, não desobedeça. Não há futuro para pessoas que desobedecem, que diz que, olha, eu só temo a Deus, eu não temo homem. Para isso Deus deixou a liderança, os pastores. Se o pastor está errado, se a liderança está errada, é um tratar de Deus com a liderança. Cabe a nós obedecermos. Não podemos nos envolver e querer fazer a parte de Deus. Esse homem não se corrompeu por dinheiro nenhum, porque ele sabia ouvir a voz do seu rei. Saiba ouvir a voz do seu pastor, a voz do seu líder, a voz da sua liderança. Saiba, porque todos aqueles que fizerem isso serão bem-aventurados. Olha o que o texto diz, ele mesmo diz no versículo 13, de outra forma eu teria comprometido a minha própria vida, porque nenhuma coisa ficou oculta ao rei, e tu mesmo seria contra mim. E é verdade, isso é de fato, que nós possamos entender isso. Nada fica oculta diante dos olhos de Deus, nada fica oculta diante dos olhos dos nossos pastores, homens que estão orando. Saiba obedecer. Então, cuidado com a vaidade, cuidado com a desobediência. Saiba ouvir a voz da sua liderança. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.